Tá gravando? Fala aí, meu caro Beyblade, minha cara Beyblade. Eu me chamo Heitor de Castro e eu sou seu apresentador. E seja muito bem-vindo ao complexo mundo de Beyblade. E bem, no vídeo de hoje eu vou estar explicando a lore de Beyblade Burst. Se né, quer saber sobre como ocorre os acontecimentos de Beyblade, então eu vou falar um pouquinho sobre Beyblade, né, mecânica, como Beyblade alcançou, toda a sua fama e tal. E também vou explicar um pouquinho da história. Bem, vamos começar. O ano é 2015 e a empresa Takara Tomy queria dar uma continuação ligada ao Beyblade, né? Porque eu que tinha acabado em Metal Fight, no caso, Metal Fight não, na série Beyblade Shogun Steel, né? Que teve outro protagonista, que muita gente nem lembra dele, né? Mas assim, vamos lá. Eles criaram um projeto na série que se chamaria Beyblade Burst. Seria uma ideia simples. Beyblades que explodissem durante a batalha, a você simplesmente... Foi a motocicleta de... Ô moleque chato! Bem, né? Vamos lá. A ideia era simples, Beyblades que explodiam, pra você simplesmente... Nossa! Quebrei o Beyblade do meu amigo. Sou muito bom. Ninguém feito pai, não. Essa era a ideia original deles. Criar uns Beyblades que explodissem. E assim começou o projeto. E ao longo, né, do Beyblade Burst, nós tivemos incríveis 7 temporadas. Sim. Agora, se você é chato e quer contar o mangá também, aí ficariam 8 temporadas. Porque no mangá a gente também tem as single layers. Então vou dar uma explicadinha geral no sistema para vocês, depois vou contar a história, que é a parte que eu acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo vai querer ver. Mas se você aí tá vendo esse vídeo, não se esquece de deixar aquele like caprichado, se inscrever no canal, que isso é muito legal. Então esse elogio foi muito legal. Se inscrever, por favor, viu? Que me ajuda a bater 400 inscritos. Então vamos lá. As mecânicas de Beyblade foram variadas em 8 mecânicas diferentes. E eu acho que a gente poderia ter contado como 7 mecânicas, porque nas duas últimas temporadas de Beyblade foi praticamente as mesmas mecânicas, só que com nomes diferentes. Então vou pegar aqui uns Beyblades para mostrar para vocês. Bem, amigos, eu peguei aqui o total dos Beyblades que realmente eu contei. São 8, mas eu tenho 7 porque eu não consegui um Quad Drive, né? Porque muitas crianças iam falar: não, porque tem que contar o Quad Drive. Mas pra mim, Quad Drive e Quad Strike foram na mesma temporada. Tanto que se você entrar no app do Beyblade Burst, que praticamente está prestes a ser excluído, você vai ver que lá eles contam Quad Drive e Quad Strike a mesma coisa. Então são sistemas compatíveis. Uhul! Então vamos começar. Esse aqui é o primeiro sistema de Beyblade Burst. No caso, as Single Layers, que são as Beyblades originais, que deram origem a Beyblade Burst. E são a maior temporada, né? Sem sombra de dúvidas, a maior temporada. E na época eles eram feitos de 3 peças. A camada de energia, que nem tinha tantas mecânicas assim e tal. Também tínhamos o disco de forja, que era a peça importante no Beyblade também, né, para ter um peso distribuído. E o driver, né, que hoje em dia é considerado como um beat. E, né, bem diferentão, eram bem diferentes, hoje em dia é tudo um palitinho. Depois nós fomos para o Dual Layer. Era para ser mais ou menos um reboot das originais. Que aqui eu peguei, peguei um Octavor aqui para mostrar pra você. Eles só adicionaram umas peças a mais, diferenciadas, mas não mudou muita coisa não tinha nenhuma mecânica tão uau, épica, mas é isso. Depois nós fomos para Beyblade Burst Evolution, onde finalmente tivemos mecânicas, e foi a introdução dos God Layers, que aqui no Brasil foram chamados de Sweet Strike, também acho que tem outros lugares que não falaram em japonês. Bem, os Sweet Strikes, ou também God Layers,
eles eram distribuídos por 3 peças ainda, mas podiam variar em uma 4ª peça, que podia ser uma armadura extra, né? Que aqui a gente chama de... Oh, carambola, qual é o nome daquela peça mesmo, velho? Eu realmente não lembro. E era o frame, né? Era uma peça que vinha aqui no disco. Por isso que até Beyblade Burst e Surge, algumas dos discos de forja vinham com esse buraquinho aqui. Calma, eu vou tirar aqui pra mostrar. Vinham com essa partezinha aqui. Era pra você botar um frame que era bem raro de você encontrar. Tipo, acho que depois da 2ª temporada de Beyblade Burst Evolution, aqui no Brasil ficou impossível você encontrar um Beyblade que viesse com um frame. Então a maioria deles tinham ficado lá em Evolution mesmo. Tanto que depois de Turbo, praticamente deixaram de trazer as Armors, né? E só voltou lá em Beyblade Burst Surge. Praticamente, se eu não me engano, foi que era o Minoboros, que vinha com o Glide do Laran. E eu tenho esse Beyblade. Tanto que minha primeira Armor foi essa. E um dia eu estava na minha escola e um atrevido, né? Tipo, saí pro lanche, deixei o Beyblade na sala. E algum atrevido chegou e retirou a Armor. O cara nem devia saber o que era aquilo e roubou pra ele. E ó, se você é da minha escola jogando, rapaz, eu vou te encontrar se eu tiver vendo esse vídeo. Não é uma ameaça. Isso é um pedido pra você me devolver a Armor que você pegou e nunca me devolveu, viu? Aquilo é importante, que você deve ter tacado no lixo, né? Mas vamos continuar. Bem, por que essa temporada foi tão impactante assim, mais evolução e tal? Porque os Beyblades começaram a ter mecânicas na camada de energia. Sim, como por exemplo aqui, esse incrível Beyblade que está sendo usado de exemplo aqui para nós, para fazer o vídeo. Eles tinham mecânicas como expandir a camada de energia, ter borracha, molas e uns negócios bem complexos, até rolamento. E as pontas também começaram a ter esses negócios, como essa aqui que tem rolamento, que em minha sincera opinião é a ponta mais inútil. Pô, mano, puta cara, por que você criou essa ponta, cara? O que essa ponta faz? Nada! Assim, se for colocar num patins, beleza, mas o Beyblade não anda de patins. Então vamos continuar. Depois nós fomos para a 3ª temporada, Beyblade Burst Turbo, Chozetsu. E foram introduzidos os Beyblade Chozetsu. Então, tivemos os Beyblades. Eles tinham ferro na camada de energia, como exemplo, o Luinor aqui, os Beyblades mais queridinhos pela galera. E eles começaram a trazer discos como 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por aí vai, né? E aí eles começaram a trazer discos, mais frames, pontas, e começaram a levar as mecânicas com metal. Então o negócio era bem épico. E também tiveram 3 Beyblades exclusivos para Beyblade Burst Turbo, que eram os Chozetsu Beyblades. Que a mecânica principal deles, isso aqui é oficialzão, eu que imprimi uns bagulhinhos que coloquei aqui. A mecânica especial deles eram trazer as lâminas turbo, que evitavam o Beyblade de explodir. Agora é só conseguir ativar esse negócio aqui que vai ser impossível. Mas como você está vendo aqui, e tá vendo esse negocinho azul e esse outro lado não tem? São as lâminas Chozetsu. Só que como a iluminação aqui é um lixo, tá vendo esse pontinho azulzinho aqui dentro? É o que impede o Beyblade de eclodir. Então era um negócio bem revolucionário. Agora vamos para Beyblade Burst GT. No caso, Beyblade Burst Rise. E sim, se você nasceu nos anos 90 vai lembrar de Dragon Ball com essa temporada. Bem, os GT, como eu não tive nenhum da Takara Tomy, então eu não consegui ter as mecânicas, né, deles. Mas aqui o negócio é diferente, eles começaram a ser distribuídos em 4 peças diferentes. Na verdade 5, se eu não me engano. Que era o Gatinko, sei lá, ou Chip. Sempre chamei de Chip esse negócio. Depois vinham as Blades, que eram tipo as lâminas originais. Tá vendo esse bagulhinho branco? Na versão japonesa, esse bagulhinho sai, que é como se fosse um ferrinho que você adiciona no seu Beyblade para mudar o peso, distribuição, é um negócio mais high-tech tecnologia, tá ligado? Só que na Hasbro eles simplesmente decidiram botar isso aqui, ponta de bola, literalmente. Ponta gorda, mano, pra quê?
Pra que isso? Nem se deram um trabalho de fazer mecânica. As mecânicas em Beyblade, né? Os caras simplesmente, me dá uma raiva, Hasbro. Você fez tão bem até Beyblade Metal Fight. E por que você cagou tudo em Beyblade Burst? Porque em Beyblade X tá tudo perfeito, né? Ó, Beyblade X, os Beyblade tem ferro, tem a Ratchet, a Beast, tem todos os sistemas compatíveis. E por que em Beyblade Burst não? Tinha que ter diferença com os japoneses e os brasileiros. Então eu não podia pegar simplesmente a ponta do Chosetsu Aquiles e colocar num Beyblade da Hasbro, porque essa desgraça não ia, né, tá ligado? Ia juntar. Então aí que tá o problema. Que a Hasbro quis cagar tudo e ela ainda chama revolucionário. Então eu acho que em Cut Strike realmente eles humilharam pra caramba. Depois nós temos Beyblade Burst Surge, ou também... Calma lá que eu tenho que lembrar que eu tô velho, viu, pessoal? Sparking, Beyblade Burst Sparking, que também aqui no Brasil é conhecido como Surge. Eu acho um nome bem criativo, viu? Tá ligado? Raio, temporada com raio. Legal. Mas bem, aqui o bagulho fica com uma pegada diferente pra caramba. E se você era um iniciante em Beyblade na época, você não entender nada. Era praticamente você montar um Digimon. Tá? Aqueles brinquedinhos do Digimon da Lego. Praticamente, tá vendo esse robô aqui do Dr. Eggman? Que era praticamente você montar isso aqui, Beyblade em Sparking, tipo, diante. Acho que a partir de GT o bagulho já ficou complexo pra caramba, né? Que aqui nós tínhamos esse aqui, que é o Sparking Chip. Aí tínhamos outro chip, que eu não lembro o nome. Aí tínhamos a Blade, a Main Blade. Aí tínhamos o chassi, que podia vir com outra peça diferente, que era só esse ferrinho aqui em cima. E depois vinha um disco. E aí temos também o Drive, que simplesmente é um negócio todo complexo. E acho que realmente de começo, quando eu tive esse Beyblade aqui, mano, eu tenho que falar algo. Eu fiquei mais de 2 horas tentando montar esse negócio e eu não conseguia. Porque como esse negócio era fake, na época o mercado negro tava vendendo pra caramba, tava recebendo a firma crescendo aqui. Os caras simplesmente estavam vendendo nem pra mostrar como montar o Beyblade. Simplesmente eu demorei 3 anos pra descobrir como montar, né? Mas tá beleza. Tá beleza. Finalmente chegamos em Quad Strike e Quad Drive, né? Também conhecido como Beyblade Burst DB ou Beyblade Burst BU, né? Que são as duas temporadas totalmente diferenciadas, né? Praticamente a mesma coisa. Sabe, até hoje eu nunca vi a abertura em japonês de Beyblade BU, porque simplesmente eu nunca vi isso. Mas bem, aqui o negócio fica complexo pra caramba. E se você não tem um manual pra como montar esse negócio, você se ferrou. Então por isso eu vou te dar uma dica. Rapaz, vou falar sabedoria oriental. Sabedoria oriental. Vou falar até com a voz do Mickey aqui. Sabedoria oriental. Pra você, eu sou o Mickey Mouse. Doutor Mickey Mouse, vou te ensinar como montar uma Beyblade. Passar sabedoria oriental. Primeiramente, meu amigo, nunca jogue um manual de instrução no lixo, porque depois você vai se ferrar pra montar o Beyblade. Então, ó, ele não é só pra Beyblade não. Não jogue nenhum manual de instrução no lixo, porque senão você tá ferradinho. Então pegou a sabedoria oriental? Agora deixa o like porque eu fiz a voz do Mickey. Eu vou tomar muito copyright. Desculpa, Disney, tinha. Tá, beleza, aí vamos lá. Primeiramente temos essa partezinha, que eu não lembro o nome, porque como eu parei de acompanhar depois de Surge, eu não lembro o nome de nenhuma das peças, né? Aí temos essa armadurinha aqui, que você acha que é ferro, isso aqui, rapaz, é plástico, né? Valeu, Hasbro, te amo. Aí tínhamos a Blade de novo, né? Que Blade tem que ter. Aí tínhamos o disco que simplesmente todos os outros discos não são compatíveis, nem na Hasbro, nem na tua cara. Então praticamente os caras impossibilitaram a gente de usar qualquer disco de Beyblade em qualquer Quad Drive e Quad Strike, né? Aí temos o Driver, que como aqui no Brasil, eles pela primeira vez acho que fizeram uma ponta realmente prestativa, né? Simplesmente uma ponta que vem com outra ponta. E aí você junta a ponta pra ter uma ponta de outro tipo que você tira. É praticamente um slingshot, tipo, revolucionário. Em outro vídeo eu explico aí o que é slingshot, Speed Strike e por aí vai, né?
Só que bem, rapaz, aí você vai lá e tem um negócio que realmente eu achei bem revolucionário. Simplesmente você pode botar o Beyblade aqui por cima. Então além de você poder colocar o Beyblade pela parte de baixo, você pode colocar ele pela parte de cima. Então fica um negócio bem épico, imprevisível a batalha. Agora, se você coloca uma beat extremamente... Não, eu fiquei com o hábito já de falar beat, por favor. Se você ficar com o hábito agora de falar beat, lembra que Beyblade Burst é ponta, entendeu? Agora, se você fizesse um combinho com uma Ultimate Reboot, você simplesmente ia ferrar o inimigo, porque você ia ter a reinicialização Genesis ao seu favor, né? Mas agora você pegou a visão, vou contar um pouquinho da história de Beyblade pra você. Senta que lá vem a história. Vossa Senhoria, vou contar aqui pra vocês enquanto eu termino de montar os Beyblades aqui. Bem, eu não vou contar a história do mangá, porque eu nunca li o mangá, nunca disponibilizaram, então vou dar uma contada aqui pra vocês. Bem, Beyblade Burst começou em 2015, como eu já tinha explicado pra vocês, com os Single Layers, e né, tivemos aí as Beyblades Single Layers. No ano seguinte, 2016, eles decidiram lançar a primeira temporada de Beyblade Burst, porque um anúncio que eles tinham feito pegou tão bem na marca, que simplesmente os caras falaram: vamos produzir temporada, bora, vamos produzir série, vamos render grana aqui, brinquedo. E assim, vocês vão ficar assustados com o que eu direi agora. Bem, a série introduz Valt Aoi, um garoto de 12, 10 anos por aí, porque eu nunca entendi a idade dele na linha do tempo, fui entender só agora, mas né, como a linha de Beyblade, a linha do tempo de Beyblade Burst é bem complexa, a gente vai ter que começar no começo. O Valt e a sua Victory Valtryek, ele quer se tornar o melhor Blader do mundo, nossa, quero ser o melhor, eu vou acabar com todo mundo, vou ferrar o Lui na final, vou acabar com ele, vou mostrar que eu sou o melhor. E olha que o cara nem sabia dos fundamentos, porque pro Valt era simplesmente isso aqui, vou representar pra vocês. 3, 2, 1, let me win! Era praticamente isso que o Valt achava. Então pra ele era só lançar o Beyblade, o mais poderoso vence. Se ele lançar com muita força ele ganha, e é isso. O cara nem tava sabendo os fundamentos Bladers, né? Tanto que aqueles Osvaldo Tubês, aquele canal espanhol que eu assisto, né? Que acho que pouca gente aqui sabe, né? Eu gosto pra caramba. Eles lançaram um livro chamado Fundamentos Blader, né? Que é praticamente um livro que conta sobre os fundamentos Beyblade pra você e tal, né? É bem legal. Só que pena que tá em espanhol, viu? Traduzir, por favor, Osvaldo Tubês. Ficaria bem feliz se vocês traduzissem. Ah, isso aqui eu não estou querendo fazer collab não. É que eu gosto pra caramba de vocês. E eu me inspiro muito em vocês. Mas vamos lá. Seguindo a história, o Valt vai lá, né? Começa a batalhar contra o chefão, Ken, Daigo, Akia, Shu. E aí, né, no meio dessas batalhas todas, ele acaba fazendo amizades, né, com esses aí que eu te falei. E ele cria a Academia Beigoma, um time de Beyblade. E aí eles seguem subindo aqui, a firma crescendo e tal. Eles vão crescendo juntos, o Valt vai aprendendo técnicas mecânicas. Cada um deles vai tendo um arco, né, na série. O Daigo com aquele arco pesado dele, que ele trapaceou pra ganhar. O Shu com o braço quebrado e a batalha entre o Valt e o Shu, um negócio épico. E aí somos introduzidos aos 4 Supremos, que são o Shu nunca nem contou pro Valt que ele era um dos 4 Supremos. O Zender, que é um conhecido do Valt, eu nunca soube se eles são primos, se eles são irmãos, sei lá o que eles são, mas vamos continuando, né? Eu só sei que o Zender é um conhecido, eu considero ele como um conhecido do Valt, mas há pouco tempo atrás eu considerava ele como um primo. Esse aí, se você sabe mais de Beyblade do que eu acho que é bem provável, tô zoando, perdão se você acompanha desde 1999 e tal, né, quando o Beyblade foi lançado, mas vamos lá. Aí temos o Zack, que era tipo um popstar da idol. Nossa, aqueles guerreiros dos K-pops lá que a criançada de hoje em dia adora. Ah, meu Deus, que épico. Era praticamente isso. Aí ele tinha um Beyblade muito épico, que tinha umas bolotas de metal, as bolotas que fazia assim, ó, no começo da batalha. Era um negócio épico. E também o cara que se... Fiquei com ódio daquele cara lá na primeira temporada, quando ele... calma, vou explicar depois. O Lui Shirozagi. O cara era simplesmente o mais forte da série, considerado o mais... Eita, palavra eu não vou falar aqui não, viu?
Então fica tranquilo que eu não vou falar palavrão não, viu? Ele, o cara mais Mr. Bombastic, o cara simplesmente era o mais épico de Beyblade Burst, né? O cara era o, nossa, definitivo, o cara era The Rock, o Mogal, nunca mais tem que beber uma água aqui também, que eu falei tanto com vocês que eu estou sem beber água, sou desidratado. Bebi água aí, viu? Bebi água, viu? Tô vendo daí se tá desidratado. Mas bem, né? O Valt vai seguindo, crescendo. E aí chega as finais. É o Shu e o Valt querendo acabar com o Lui. Se o Shu vencesse o Lui, eles iam se enfrentar na final e é isso. Quem ganhasse, ganhou. Só que aí que vem a sacanagem que os caras fizeram. O Lui, simplesmente por algum motivo desconhecido do universo, explodiu o Spryzen aí no meio. Mano, me explica. Precisava? Não precisava fazer isso. Tipo, não, olha pra mim, mano. Precisava fazer isso. Mano, eu chorei pra caramba aquele dia. Eu chorei com o Valt, chorei com todos os personagens da série. Aí beleza, né? O Valt pistolaço com o Lui. Foi lá enfrentar ele, lá, pose de anime, Jojo Bizarre Adventure, Dragon Ball, tá ligado? Aí começa a batalha, e por incrível que pareça, não sei como um Beyblade de plástico conseguiu furar uma arena, destroçar uma arena, mas tudo bem, né? Aí os caras se enfrentam lá, o Valt quebrando ele na porrada, saltando, virando bailarina, todo mundo dando saltinho, lançando Beyblade lá, o Valtryek, o Luinor dando um couro no Valtryek, dando um couro nele, e simplesmente era, quem fizesse essa ganha. O Valt simplesmente estava prestes a vencer a batalha. O Valtryek, ó, tava aqui, ó, vindo na direção do Luinor, ele só precisava ter acertado ele. E olha que simplesmente, durante o anime inteiro, tipo, o Valtryek fazia 300 manobras, o cara dava mortal, o cara tinha sobrevivido a uma arena cheia de espinho, o Valtryek bateu ali, conseguiu escapar do espinho, né? Agora, batalha final, o cara só precisava dar um golpe nele pra ganhar. Era só fazer isso aqui, ó, o Beyblade ele já parava na hora e o Valt já teria sido coroado o melhor do Japão. E simplesmente por conta de uma rachadura na arena. Lembra aquela rachadura na arena do começo da batalha? Sim, o Valtryek tropeçou nela. Então a armadilha que o Valtryek deixou ali, ele mesmo caiu. Então o Valtryek, ó, se ferrou na batalha. E simplesmente o que aconteceu foi, o Valtryek bateu naquele buraco, saiu voando dando 300 piruetas, explodiu em 400 partes e o Valt perdeu. E olha que nem o Lui aceitou essa, né? Mas por conta do roteiro, o Valt tinha que aceitar a derrota, porque, uau, felicidade. Mas eu entendo, né, que eles queriam passar aquela mensagem, nem sempre vamos ganhar na vida e temos que aceitar as derrotas. Mas aí o Valt simplesmente não aceita essa derrota e os caras lá da Espanha assistem a batalha dele e falam: poxa, mano, batalha épica, vamos chamar um cara pra um time da Espanha, com um cara que fala japonês, vai ter que aprender a falar espanhol do nada, né? Totalmente de boa. E simples detalhe, os caras lá da Espanha falam japonês, então se fosse assim tava fácil, né? Aí o Valt chega lá, já toma a realidade de que a nova geração, ó, tá comendo os Beyblade de tudo. E o Valt simplesmente perde num jeito traumático pra ele, né? O Valtryek rachou inteiro. Era só passar uma Super Bonder ali que o Valtryek voltava de boa. Só que pra vender, ganhar dinheiro, eles fizeram o melhor Valtryek até hoje, o Genesis Valtryek. Tanto que eu tenho ele está quebrado por conta da mola do sistema que fizeram. E aí o Valtryek simplesmente tem um Beyblade mais poderoso de todos. Tal, o Valt vai lá, ganha do cara lá do Curse Satomb. Beleza, vou ganhando. Não, Curse não, Kinetic. Aí ele ganha lá do Satomb. Nossa, felicidade, alegria, uhul, ganhei. Aí ele chega lá no BC Sol, 2 dias atrasado, sim. Nesse meio tempo que o cara fez uma viagenzinha, tipo, de o que se daria 1 hora, o cara levou 2 dias pra chegar na Espanha. Mas beleza, né? Aí, vamos lá, ele chega lá no BC Sol, descobre que o chefão se infiltrou lá também. Como não faço ideia, não me pergunte porque eu não fui ele. Mas aí você pergunta pro dublador dele, que aí sim, ele vai ter uma resposta concreta, né? Aí beleza, eles chegam lá, fazem uma batalha épica. Só que depois de derrotar todo mundo, sobrou quem, ó?
esses dois aqui, Valt, Chefão, Rocktavor e Valtryek. Aí beleza, né? A gente descobre que o Rocktavor tá evoluído, nossa, que legal. Mais vendas de grana, ganhar grana, dinheirinho, money, tá ligado? Preciso de money. Aí simplesmente eles chegam lá, se enfrentam no final. O Valt derrota o Chefão da maneira mais humilhante de todas. Aí beleza, né? Aí eles são escalados pro BC Sol e tal, vão ganhar de todo mundo. E aí tem um gordinho, desculpe, perdão, não foi minha intenção, eu juro pra você, não foi minha intenção. Se você se sentiu ofendido, eu peço perdão do fundo do meu coração, eu falei sem querer. Né, mas tem um carinha lá que simplesmente se acha melhor que todo mundo, tá ligado? Aqueles carinha que simplesmente qual o nome? Encheu o saco de todo mundo na escola, que é aqueles encrenqueiros do caramba. Ele chega lá e fica, não, porque eu sou melhor que você, Valt. Você é um lixo, você fez meu amigo sair do BC só. Mas também, né, os dois caras eram mimados, né? Pô, era de boa. A gente entra na vida de você também. Mas, pô, não, achei que não ia impactar tão grande você sair do melhor time do mundo, né? Aí depois, acho que o cara deve ter ficado muito decepcionado, falando, não, se eu tivesse ficado no time eu também seria reconhecido. Acho que os caras devem estar se lamentando até hoje, né? Provavelmente se Beyblade X tiver seguido igual ao mangá, ter passado o quê? 49 zilhões de anos depois dos acontecimentos de Beyblade Burst, aí beleza. Mas aí acontece que o Valt vai lá, faz umas batalhas e o Shu sumiu. O Shu desaparece, sumiu, né? Perdeu pro Free, perdeu pro Louie, simplesmente foi humilhado e sumiu, desapareceu ali. E o que acontece é, o Valt simplesmente tem a brilhante ideia de ir atrás dele, né? A amizade é forte, viu? A amizade, tenha amigos. Se você não tem amigo, recomendo que você procure um. Aí beleza, o Valt chega lá e fala, não, Shu, não, cara, cadê você? Aí os caras descobrem que ele foi pro Snake Pit, que é simplesmente o grupo mais, acho que, PCC do mundo, né, do universo de Beyblade, e simplesmente é controlado por ninguém mais, ninguém menos, o cara que criou as regras de Beyblade Burst. Sim, o cara por trás da WBBA, que é tipo World Beyblade Battle Association, tipo o cara que criou o negócio do Beyblade lá, as regras, e simplesmente o cara tá se infiltrando com um PCC. Aí simplesmente ele chega lá, né, de boa, o cara tá se envolvendo com transformar os Bladers em eu sou Coringa. Aí beleza, né, o cara todo mascarado, olha lá, estilo Pokémon, tipo, raptando os outros, criando o Blader definitivo, o cara criando um Mewtwo ali, beleza, né. Aí o Valt enfrenta o Olho Escarlate, que se diz ser o melhor Blader do mundo. Aí o Valt perde miseravelmente pra ele. Aí o Shu simplesmente destrói os Beyblades, todo mundo perde pro Lu de novo. Aí eles simplesmente falam que o Surprise é uma merda, taca ele no chão e deixa o cara lá, tipo, largado. Aí cria o Surprise Requiem. Nesse meio tempo, o cara explodiu a ponta do Valtryek, que aí criou o Strike Valtryek. Mas, tipo, você botava 300 peças diferentes do Valtryek, você criava o Valtryek definitivo. Aí beleza, né? Seguimos lá. Aí chega a batalha final. O Valt já tá pistolaço por saber que o Shu é o Olho Escarlate, né? E ele fica, não, pistolaço, porque ele sabe da verdade. Ele sabe que o cara controlou o Shu. Aí ele vai lá, tem que enfrentar o Free de la Roya, o melhor Blader do mundo, que eu acho que simplesmente é o meu personagem favorito de Beyblade Burst. E simplesmente uma batalha épica, o Valt vence com o poder do roteiro, porque se o Free não tivesse atravessado os limites dele e escutado a Cristina, ele teria vencido o Valt numa boa. Só que como o Free quer ser hardcore e quer mostrar que ele tem o molho, quer mostrar que ele tem o poder absoluto com o Drain Fafnir, ele decide se esforçar ao limite, a ponto dele simplesmente não conseguir pegar o Beyblade dele, porque o cara tava imobilizado. O cara torceu o corpo inteiro. Aí o Valt vence por WO, obviamente, né? Porque se a Cris não tivesse interferido naquela treta, o Free teria vencido. Porque ela interferiu ele. O cara teria vencido se ele tivesse morrido. Aí beleza, né? O Valt chega lá contra o Shu, aí começa a batalha final, aí o Valt, Shu, eu não vou deixar você ser controlado. Não. Aí ele fala, Valt, não, cara, esse não sou eu sou um monstro. Brrr, o monstro tá saindo da jaula. Aí o Valt fala, Shu, não, te amo, cara.
Te amo, mano. Não posso deixar você ser consumido pelas trevas. Aí ele vai lá, faz uma batalha, faz um saltinho aqui, ó. 3, 2, 1. Let it rip. Ele lança o Valtryek. Aí o Shu lança o Spryzen. Aí começa a treta. Os caras começam a se chocar ali com tudo, né? Explosão atrás de explosão. Aí, na batalha de número 18, os caras simplesmente vai lá, fecha tudo com chave de ouro. Valt se esforça ao máximo, Shu se esforça ao máximo. Aí simplesmente o Valt vence ele, libertando o Shu das trevas. E aí os caras simplesmente vai lá e falam, não, Shu, vamos batalhar de novo. Os caras, exaustos depois de 22 batalhas, simplesmente falam, não, vamos batalhar de novo. O universo de Beyblade é sem sentido nenhum, né? Aí, né, chegamos em Beyblade Burst Turbo. Valt é coroado, se passam 2 anos, o cara continua invicto, sendo o melhor do mundo. E aí, né, o Valt simplesmente descobre que tá tendo os Turbo Bays, né, que é entre o Aiger Akabane. Que eu gosto pra caramba dele, tanto que eu acho que eu tenho todos os Aquiles, menos os japoneses, né, porque Japão tá bem... Eu só não tenho o Infinite Aquiles, mas tirando isso eu tenho todos aqueles. E aí, né, chegou o Aiger Akabane, ele nem se importava com o Beyblade, o cara só assistiu umas batalhas, mas de boa. O Valt simplesmente cria um Beyblade novo, o cara lança o Beyblade e explode a casa do Aiger, né, lá estilo Minecraft, porque a gente descobriu que o Valt é aqueles caras que iam fazer trollagens com os amiguinhos, porque ele explode a casa do pai do Aiger, aí o pai do Aiger fala, meu Deus, ele é muito poderoso. Aí beleza, né? O Aiger cria os Aquiles, o Beyblade dele, e aí os dois tem uma batalha épica, lá o Valt e o Aiger tem uma batalha épica, o Valt ganha do Aiger, né? Por isso que ele é campeão. Aí o Aiger fica pistolaço, né? Com aquele cabelo de Super Saiyajin dele solto. E aí ele decide falar, não, vou correr pra floresta. Aí ele vira o quê? Vira o Tarzan, começa a gritar lá da floresta. Aí o Valt vai embora, só que o Valt se perde, né? Que o Valt não sabe mexer em mapa. O cara é campeão mundial e simplesmente não quer se recusa a comprar um celular, né? Ô Valt, você não compra, você quer usar um mapa, não quer usar o GPS, não tem um celular, aí você complica também, né, Valt? Valt, se complica, mas você continua sendo o melhor protagonista de todos. Então, né? Não vamos pegar no pé do Valt, porque ele é distraído mesmo, né? Aí eles simplesmente vão lá, ter uma batalha, uma revanche e tal. E o Aiger, pistolaço, tomado pela raiva, fala, não, vou pra cidade, vou me tornar o melhor Blader do mundo. E é isso aí, rapaziada, vamos lá, bora seguir em frente. O cara ganha de todo mundo com o poder do roteiro e tal, vai lá. Aí ele se inscreve na escola, acaba com o Shu 2, que é o Fubuki, que consegue ser... Ele só não ganha do Shu porque ele não é bonito, né? Não tô falando que ele é feio. Mas beleza, né? Vamos dar um resuminho no final porque o vídeo vai ficar muito longo e tal. Aí ele vai lá, né? É consumido pelas trevas, faz um monte de amigos. Aí ele destrói o Beyblade do Valt, é uma coisa triste também, que eu fiquei muito triste e revoltado. Aí ele tem um Beyblade destruído pelo Fi, o Fi cria um Beyblade definitivo. Aí o Aiger cria o Turbo Aquiles. Aí ele acaba com o Fi. Aí ele enfrenta o Valt, se torna campeão mundial. E aí que vem um negócio mais louco. Beyblade Burst foi programado para acabar em Beyblade Burst Turbo. Só que o hype foi tão grande que simplesmente os fãs amaram e pediram mais temporadas. E aí começou a decepção, que os caras não tinham mais ideia de protagonista. Que eles não podiam votar com o Valt, que o Valt já concluiu os sonhos dele, se tornar o melhor do mundo. O Aiger também. Então vamos introduzir Dante Koryu, que tem o Dragoon, né? O dragão azul. Aí beleza, né? O cara cria 3 Beyblades diferentes, vai lá, tem um Beyblade destruído pelo Arthur Peregrini, que é simplesmente o cara que... o segundo PCC. Aí simplesmente ele chega lá, cria o grupo dos Beyblades malignos. Aí vai lá, não, haha, Beyblade maligno. Vamos introduzir a malícia no coração das pessoas novamente. Vamos lá. Vamos honrar o legado de Pokémon aqui, criar um Mewtwo número 2, tá saindo da jaula monstro.
Aí aparece o Gwyn, que a minha vida inteira eu achei que ele fosse mulher, só que ele é homem, ele é dublado por uma mulher, tanto no inglês, quanto no português, quanto no japonês, quanto em todas as línguas. Todos os idiomas ele é dublado por uma mulher, só que o gênero dele é homem. O cara parece pra caramba uma mulher, né? É isso aí. Se você tem um crush nesse cara, se é um homem tem um crush nesse cara, tu é gay. É, mas assim, beleza, né? Vamos lá, ele vai seguindo e tal. Que legal. Aí ele cria o Beyblade definitivo dele, enfrenta o Arthur. E olha que o Aiger e o Valt são descartados da série. Porque eles aparecem tipo em 2 episódios e falam: não desista. Não desista. Crie um Beyblade octagonal. Aí vai lá, cria o Beyblade octagonal, derrota todo mundo. Aí vamos pra Surge, que é mais 2 protagonistas. Aí beleza, enfrenta a cara, destrói cara, acaba com tudo. E aí depois eu não tenho que falar mais sobre Beyblade Burst Quad Strike, porque todo mundo já deve ter assistido. E se você não assistiu, eu recomendo que você não assista. Então esse foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir e adeus.